Vamos todos retomar os nossos lugares, aos vossos lugares. Fazem favor. Boa noite, Assembleia de Freguesia de São João da Madeira. Olha que até rima. Penso que estamos com quórum. Vamos então dar início a esta sessão extraordinária. Parece que já... Boa noite a todos. Não só aos membros, como aos senhores fregueses, como aos senhores fotógrafos e repórteres presentes. Antes de mais, peço aqui ao meu secretário que anuncie quem está a faltar até ao momento e as respectivas substituições, que é para nós conhecermos as pessoas. A todos muito boa noite. Então, o Sr. Jorge Duarte entregou precisamente um documento em que não podia estar presente e anunciou a sua substituição, Ana Sofia. Provavelmente ainda não vem, mas a todo momento poderá chegar, não é? A Tânia Cortes também de igual forma e está a ser substituído pelo Sr. José Manuel Silva. Já está a ser encontrado aqui. Este aqui já está. Ponto 1 da ordem de trabalhos. Intervenção do público. Algum dos senhores fregueses quer fazer alguma intervenção ou algumas intervenções? Penso que não há ninguém interessado e então vamos passar ao ponto 2. Ponto 2.1. Discussão e votação do regulamento de licenciamento de atividades diversas da freguesia de São João da Madeira. Eu pedia à senhora Presidente da Junta, antes dos senhores membros se pronunciarem, possivelmente, não é? Que desse algum esclarecimento ou prestasse algum esclarecimento à respectiva Assembleia. Muito boa noite a todos. Eu não sei se será necessário fazer esse esclarecimento. Nós tivemos conforme foi acordado na última Assembleia, tivemos uma reunião com representantes de todas as forças partidárias aqui representadas, em que temos oportunidade, eu e aqui o Sr. Secretário Gero Renato, de explicarmos as razões e as contas que estavam por trás de toda esta nossa proposta. Portanto, limito-me a remeter para os documentos que já enviei para essa reunião e estou, claro, à disposição para qualquer esclarecimento que considerem necessário. Algum dos senhores membros da Assembleia se quer pronunciar sobre este ponto? Senhor José Manuel, senhora. Mais algum membro? Pedro Goal. Mais? Portanto, são os membros, senhor José Manuel da CDU e Pedro Goal do PSD. Faz favor, senhor José Manuel. Boa noite a todos os membros desta Assembleia, mesa da Assembleia, presidência da Junta de Freguesia e membros da Junta de Freguesia, todos os fregueses. No que diz respeito ao regulamento de licenciamento de atividades diversas sobre o licenciamento do exercício da atividade do arrumador de automóveis, a Junta de Freguesia não tem parques de estacionamento e propõe o licenciamento de arrumadores na via pública, coisa que não é útil para os fregueses de São João da Madeira. Por outro lado, o que o regulamento diz é que o dito arrumador não pode pedir um pagamento, só pode aceitar se o automobilista lhe quiser dar uma gratificação. Nós entendemos que esta gratificação é uma esmola. Este licenciamento para legalizar alguma mendicidade. Não estamos de acordo. Sobre o licenciamento da atividade de vendedor ambulante de lotarias,
A Junta de Freguesia quer obrigar os cauteleiros a fazer o licenciamento da sua atividade e a pagarem taxas. Como sabemos, os cauteleiros circulam por um grande número de freguesias para conseguirem obter algum rendimento. Se todas as freguesias fizerem como São João da Madeira, os pobres cauteleiros não vão ganhar para as taxas. Também não estamos de acordo. Por estas duas razões, vamos votar contra a proposta da Junta de Freguesia de regulamento de licenciamento de atividades diversas. Tenho dito. Obrigado. Agora o membro Pedro Goal, do PSD. Senhora Presidente, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Junta e restante Executivo, membros da Assembleia de Freguesia, São Joanenses. Relativamente ao licenciamento, portanto, ao regulamento de licenciamento, queríamos só fazer aqui referência a 2 ou 3 aspectos que dizem respeito ao seguinte. Relativamente ao licenciamento portanto, para a venda de lotarias, aí não temos nada a referir. Portanto, é uma atividade que existe e que, pela legislação, as juntas de freguesia podem licenciar e, portanto, ficará ao critério da Junta de Freguesia. Quanto à situação dos arrumadores, tirando a questão que não queria aqui entrar nesse debate, nem fazer grande referência, se a atividade de arrumador, se é uma atividade lícita ou não, portanto, sem entrar nessa discussão, porque isso é um pormenor que as finanças depois resolverão, uma vez que, se este regulamento for aprovado, obriga a um registro nas finanças e depois aí os candidatos a arrumadores terão que fazer prova junto das finanças da atividade que vão exercer. No entanto, no regulamento parece-nos que há aí 2 ou 3 aspectos que não foram focados e que gostaríamos de eventualmente ver esclarecidos. Nomeadamente, como é que são atribuídas as zonas aos candidatos a arrumador, de que zonas da cidade é que estamos a falar. Portanto, estamos a falar de estacionamentos, provavelmente não serão aqueles que estão abrangidos pela zona paga, portanto terão que ser outros, que são gratuitos, mas se são gratuitos, são de uso público, portanto não deveria haver lá um arrumador, pensamos nós. Ou estaremos a falar também de bairros sociais, ou seja, prédios que não têm lugar de garagem e que os moradores precisam de estacionar os carros à porta dos prédios, vão estar sujeitos a ter um arrumador lá, à porta. São essas zonas da cidade que estamos a falar. Quantos arrumadores por zona? 1, 2, 3. Não será que vai haver conflito entre arrumadores, se for licenciado mais do que um? Portanto, todos esses aspectos não estão focados neste regulamento e, portanto, sendo omisso, ficará ao juízo da Junta de Freguesia e, portanto, nós nunca saberemos como é que as situações serão resolvidas, porque não estão previstas no regulamento. Por outro lado, entendemos, o PSD entende que havia aqui matéria para haver consulta pública, ou seja, realmente a legislação não obriga a que haja consulta pública sobre esta matéria, mas entendemos que, sendo uma matéria que diz respeito diretamente aos sanjoanenses, mexe com a vida dos sanjoanenses, entendemos que os sanjoanenses mereciam ser ouvidos sobre esta matéria. E a consulta pública é para isso mesmo que serve. Portanto, a Junta de Freguesia poderia ter desencadeado um mecanismo para que tivesse havido, antes
chegarmos aqui, a esta reunião, ter havido consulta pública para que os sanjoanenses tivessem a oportunidade de se manifestarem e dizerem como é que querem a sua cidade organizada e se esse licenciamento é se a maioria dos sanjoanenses concordam com ele ou não. Portanto, é uma matéria muito sensível, é uma matéria muito delicada e gostaríamos de ter visto os sanjoanenses serem ouvidos, tal como aconteceu noutras freguesias. Portanto, também andei a fazer uma certa pesquisa, falei com várias juntas de freguesia de outros locais do país em que houve a consulta pública e, portanto, aqui não entendemos porque é que não houve essa consulta pública. De qualquer forma, o compromisso que nós assumimos de exercermos uma oposição construtiva e, tal como ficou expresso na primeira reunião desta Assembleia, aqui neste mesmo local, foi dito e mantemos esse compromisso de que o PSD dará todas as condições para que esta junta possa governar, uma vez que ganham as eleições, ao contrário do que acontece noutros órgãos da cidade. E, portanto, embora não concordemos com a totalidade do que está exposto neste licenciamento, portanto, neste documento, nomeadamente a questão da consulta pública, que para nós era mesmo fundamental que tivesse havido. No entanto, vamos dar hipótese para a freguesia poder governar e, portanto, o nosso sentido de voto será a abstenção. Muito obrigado. Depois destas duas intervenções, vamos então passar agora à aprovação deste ponto. À votação. Desculpem, aprovação. Um momento. A nossa Presidente de Junta quer fazer qualquer observação. Já está, cá. Esclarecer aqui que a atividade de arrumador de carros existe, tem um código de CAI, que é o 96093, para vosso esclarecimento, que foi uma das dúvidas que foi aqui levantada, portanto ele existe, ele está perfeitamente definido na lei e nas finanças. E, portanto, tem um código de atividades estabelecido, que é este que eu acabei de dizer. No que resposta às zonas de estacionamento, naturalmente, e queria clarificar isso, estamos só a falar daquelas zonas que não têm parcómetros, não é? E, portanto, que não têm valores pagos e serão feitos, nunca será feito para uma zona mais que um arrumador, será sempre um arrumador por zona. Eu estava que isso, na verdade, provavelmente não está explícito no regulamento, eu concordo com a intervenção, mas é esse o entendimento subjacente e será essa a nossa prática. No que respeita à consulta pública, nós não entendemos que seja motivo nem assunto para consulta pública, mas não temos nada contra isso. Pelo contrário, não nos parece que seja uma matéria que tenha que ser, ter que ser, não tem mesmo, não é obrigatório. E nós não entendemos que essa consulta pública fosse necessária. Há, aliás, muitas áreas nas nossas autarquias que deveriam estar sujeitas à consulta pública, essas sim, na minha opinião, mas é a minha opinião pessoal, deveriam estar dessa forma e que não estão, mas isso naturalmente cada um de nós tem a sua opinião e eu respeito as opiniões de toda a gente, mas nós entendemos, nós Executivo, não entendemos que isso fosse necessário. Então, só isso que eu queria esclarecer. Pronto, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Cinco, não é? 6. Quem vota a favor? Agora também. Vota. Não tinha visto a
10. Estão a faltar, mas estão a ser substituídas. Então, quantas é que houveram a favor? Para clarificação, 6 abstenções. 6, um contra. Uma abstenção, desculpa, um contra e 10 a favor. Creio que está clarificado. 17. Exatamente. Mas nós somos 19, não é? Sim, mas já há faltas, É o que já falo. Pronto, está aprovado por maioria. Vamos agora passar ao ponto 2.2, discussão e votação do regulamento e tabela geral de taxas e licenças de freguesia de São João da Madeira. Quem quer fazer alguma intervenção sobre este ponto? O Sr. José Manuel, Pedro Goala, José Manuel de CDU, Pedro Goala do PSD. O senhor foi o primeiro, não foi? Pronto, então o Sr. José Manuel faz favor. José Manuel da CDU. Sobre o regulamento de tabela geral de taxas, somos contra as taxas relacionadas com os arrumadores de automóveis, assim como tivemos a mesma posição em relação às licenças, e também somos contra as taxas relacionadas com vendedores ambulantes de cautelas. Se este regulamento for votado com estas taxas todas num só bloco, votaremos contra. Se pudermos votar em separado, votaremos a favor da generalidade das taxas e contra as relacionadas com os arrumadores e com os cauteleiros, disse. Pedro Goala, faz favor. Aprovado que está então o licenciamento, podemos agora aqui fazer algumas referências às taxas. Quanto à questão e vou também ser muito breve, quanto à questão das taxas que são cobradas portanto, pelo vendedor ambulante de lotarias, o artigo 3º, ponto número 4, que concede por deliberação do Executivo da Junta, pode ser concedida a isenção total ou parcial das taxas. Portanto, julgamos que fica ao bom senso da Junta de Freguesia verificar se chegar lá algum candidato a este licenciamento, se for-lhe atribuído o licenciamento para vender lotarias, julgo que o bom senso da Junta de Freguesia, analisado o caso, poderá isentar total ou parcialmente esse trabalhador que tenha aí o seu meio fundamental de subsistência. Depois, há aqui também neste capítulo do artigo 3º, há aqui uma dúvida que surge e que é a seguinte, e que gostávamos de ser esclarecidos. Em primeiro lugar, no ponto 3 do artigo 3º, diz: serão também isentos de taxas os portadores do cartão Sénior B emitido pela Câmara Municipal de São João da Madeira. Portanto, todas as taxas que estão previstas no artigo 4º, estes sanjoandenses serão isentados. Portanto, seja para licenciamento de cães, de gatos, seja o que for. Porque este ponto número 3 isenta de todas as taxas. Aqui levanta-se logo uma pequena questão, que é: se eu tiver um gato que queira licenciar e conhecer um sénior que tenha cartão B, eu peço-lhe para ele licenciar o meu gato e assim escuso de pagar a taxa. E há pessoas que têm muitos gatos em casa. Conheço pessoas que têm mais de 10 gatos em casa. Portanto, o encargo é um encargo bastante grande. Parece que não, mas é. Pronto. Por outro lado, se nós corrermos depois todo o documento, chegamos
à parte da fisioterapia. E quando vemos, portanto, o anexo 3 do Centro de Fisioterapia, aqui, aparece taxado com 1,5 € os pensionistas com cartão Sénior B. Ou seja, eu sinceramente fiquei um bocadinho na dúvida. Quer dizer, se lá atrás o artigo 3º isenta da taxa, mas depois na tabela cá em baixo aplica a taxa, paga ou não paga? Fiquei sem perceber bem se pagava ou não. Porque aparece, portanto, há aqui um contrassenso algures. Portanto, ou isenta totalmente e não paga, ou então isenta parcialmente e na fisioterapia terá que pagar 1,5 € por cada consulta ou por cada ida ao fisioterapeuta. Portanto, era essa a questão. Depois, concordamos aqui com o artigo 17º, que é o pagamento de prestações, embora parece-nos que os valores de algumas taxas são tão baixos que quase não justifica o pagamento a prestações, mas compreendemos porque é que ele aparece aqui e é bom que apareça aqui, principalmente para aquela situação que referi há pouco de licenciamento de animais. Realmente há pessoas que têm muitos animais em casa e que a despesa com o licenciamento a 100% de todos os animais que têm em casa ficará numa despesa bastante grande e aqui eventualmente justificar-se-á o pagamento por prestações. De qualquer forma, perante estas dúvidas e tal como fiz referência há bocadinho, o sentido de voto da bancada do PSD será o mesmo, pelas mesmas razões que foram apontadas há pouco. Obrigado. Helena, Presidente, queres falar? Ora bem, relativamente eu vou começar pelo final, desculpa. Relativamente ao pagamento de prestações, está estipulado na própria lei que é obrigatório fazer esta referência e fazer esta indicação, portanto é por essa razão que está indicado, é obrigatório nos regulamentos de atividade ter esta especificidade, daí ter também isto. No que respeita à questão que pôs de poderem registar cães ou gatos noutras das pessoas, quer dizer, naturalmente, quando registram um gato, dizem quem é o proprietário. Nós, a partir daqui, e no caso dos cães, tem que ter respectivos chips, e, portanto, tem que estar tudo registado também no mesmo detentor. Sim, pronto, nos cães até será, nos gatos, é responsável de cada um, naturalmente, que isso pode acontecer, pronto, portanto, isso pode acontecer, eu não ponho em causa que isso possa acontecer, mas são contingências que nos ultrapassam completamente, não é? No que respeita à intervenção relativamente aos séniores B, eu acho que é muito pertinente a sua questão e eu proponho-me, acho que tem todo o sentido o que está a dizer, e há aqui, na verdade, um lapso nosso, e agradeço a sua alerta, e penso que a melhor maneira será mesmo isentarmos e retirarmos da tabela de taxas este valor dos cartões dos séniores de cartão B, para manter a coerência conforme ela estava definida. Portanto, eu proponho uma alteração, se concordarem, no sentido de retirar esta taxa, no caso da fisioterapia, dos séniores de cartão B. Não, o cartão A é diferente. O cartão A é diferente. O cartão A não está indicado em lado nenhum nas isenções. O B é que está. Portanto, o que eu digo que eu estou aqui a referir o que estou a propor é retirar a taxa do B. Então mantemos a coerência do documento e agradeço, e o lapso foi nosso. Não tem coerência. Se concordarem com esta alteração, eu proponho votar. Exatamente, tem que votar essa proposta de alteração, né, do documento, ou seja, retirar da tabela de taxas da fisioterapia a taxa referente a tratamentos de séniores do cartão B. Retirar simplesmente essa linha. Vamos.
Vamos então votar a adenda. Tudo? Então, votando a adenda, quem vota contra? Tirar, pois, retira. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Ai, quem se abstém, desculpe. Uma abstenção. Quem vota a favor? Vota a favor. Vota, se quer. Sou a última. Quantos são? 10, não é? 7. Aprovada por maioria. Vamos agora à votação propriamente do ponto 2.2. Quem vota contra? Contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada também por maioria. Como? Faz favor. José Manuel da Cedilha. A minha declaração de voto vai no sentido, uma vez que não foi retirada as taxas relacionadas com os armadores e com os cauteleiros, levou-nos a votar contra. É só, José Manuel. Pronto, agora vamos proceder à elaboração da minuta. Vamos aguardar uns minutos. Vamos retomar então a sessão com a leitura da minuta, que desta vez vai ser lida pela segunda secretária. Boa noite. No ponto 2.1, visto que não houve nada antes, teve a palavra a Presidente da Junta. De seguida houve a intervenção do Sr. José Manuel pela CDU sobre o licenciamento e exercício de atividades de arrumadores de automóveis e vendedores ambulantes das lotarias. De seguida houve a intervenção por parte do Pedro Gual, PSD, licenciamento e exercício de atividade de arrumadores de automóveis. Colocou algumas questões sobre este tema, propôs a consulta pública sobre o tema também. Houve esclarecimentos por parte da Presidente da Junta em resposta às intervenções. Houve um voto contra, 6 abstenções e 10 votos a favor sobre o documento, aprovado por maioria. O ponto 2.2, houve intervenção por parte do Sr. José Manuel sobre 2 das taxas e intervenção também por parte do Sr. Pedro Gual sobre 3 pontos do documento. Houve esclarecimentos por parte da Presidente da Junta, feitas pelas intervenções. Votação à adenda para haver aquela retirada daquele ponto. Realmente havia um lapso. Uma abstenção, 16 votos a favor, aprovada por maioria. A votação do documento em si, um voto contra, 6 abstenções, 10 a favor. Declaração de voto do Sr. José Manuel. Vamos então à votação da minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade. Está encerrada a sessão. Desejo uma boa noite a todos e até à próxima, novembro ou dezembro, claro.
Boa noite.